Ei, gente, bom dia, agora é comigo, Manhã da Piedade, pois é. Estamos aqui mais uma vez, nesta manhã gostosa, em Belo Horizonte, e hoje vai ser um programa muito bom, porque nós estamos trazendo aqui uma figura muito importante a partir de agora da política brasileira. E eu, nos meus 40 anos de cobertura política, eu nunca tinha assistido a uma eleição onde uma eleição majoritária nós tivemos o bloco do eu sozinho. Sabe o que é o bloco do eu sozinho? Aquele cara que sai sem o apoio de ninguém praticamente, mas com apoio popular, o apoio do povo, né? E se elegeu senador da República, uma das mais bonitas eleições que eu já assisti em minha vida aqui em Minas Gerais, nos meus mais de 40 anos de cobertura política. Quero falar de uma figura extraordinária que eu tenho a plena certeza que vai orgulhar todos nós. Carlos Viana. Ô, Assir, então. Bom dia, Carlos Viana. Bom dia, meu prazer. Irmão. Obrigado, viu, querido? Muito obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês aqui, viu? Pra gente poder falar Viana, sobre eu sempre falo o seguinte, que nos meus mais de 40 anos de cobertura política, eu nunca tinha assistido a uma eleição, que a eleição de Senado ela é precedida de coligação, de muita conversa, de muito apoio e etc. Você sempre tem o governo, né, que mantém uma coligação forte, porque o governo tem a caneta, o governador, aquela coisa toda, e a oposição, que sempre, às vezes, é uma oposição muito forte, etc. Tal. E você, justamente, você não fez parte de coligação nenhuma. É verdade. Foi sozinho e se elegeu numa eleição muito bonita. Não, e ainda fui abandonado, né? Abandonado. De uma forma impressionante. Todos os tratos foram desfeitos. Eu vou contar isso detalhadamente. Em primeiro lugar, um grande abraço a todos. Obrigado por estar aqui na TV. Obrigado pelo convite. O Assir é um professor. Eu tenho uma admiração gigante por você, muito nunca obrigado, neguei isso. Muito obrigado. Não é? Pela coerência, pelo bom senso, pela cultura que o Assir tem em relação a isso. E Assir, tem 2 anos que nós estamos assim, eu tenho falado muito nessa questão, nós não podemos duvidar da inteligência das pessoas. Os partidos duvidaram do eleitor. Fizeram uma mini-reforma em Brasília, tentando não perder o poder, criaram regras para facilitar a reeleição só daqueles que já têm mandato. O fundo eleitoral, por exemplo, 1 bilhão e 700 milhões de reais tirado do dinheiro dos impostos, da saúde, da economia, da política, da segurança pública, para poder manter a eleição. E deram esse dinheiro para quem já era deputado. Muitos conseguiram, são bons deputados, merecem de fato, mas muitos que quiseram não conseguiram. Por quê? Porque é o povo quem decide as coisas. A mesma coisa no Senado. Nós temos aí um governador que pediu votos para ex-presidente Rousseff, que foi mandado embora, inclusive já está de volta a Porto Alegre, né? Já voltou para lá porque não tem nenhuma ligação com Minas. Temos um ex-governador que fez um combinado, e aqui é preciso colocar claro, de não pedir voto em ninguém, né? Nem para mim, nem para o atual, nem para ninguém. E na reta final, esse trato foi desfeito de uma maneira absurda, pediu voto abertamente em televisão para um candidato que é Rodrigo Pacheco e me abandonou de uma maneira, inclusive os partidos que viriam me apoiar, que aumentariam o meu tempo de televisão, foram retirados, sabe, numa conspiração, faltando 1 hora para registrar a ata. Mas como nós somos pessoas de fé, né? Nós somos irmãos católicos, evangélicos, nós somos irmãos. É verdade. O nosso inimigo é outro, né? Deus se levantou grandemente por mim. E eu agradeço a Deus todos os dias por isso, porque foi um milagre o que aconteceu. E o povo usou da sua força para me eleger 3.568.000 votos. E eu não fui o mais votado porque, você sabe, a coligação agiu pesado. É verdade. Né? Os prefeitos, a máquina agiu muito em favor de um candidato que também é preparado. Não vou, aqui a gente tem que olhar para o futuro. Mas essa máquina hoje, ela luta para sobreviver. E eu vou te falar, tá? Nós estamos a um ponto da população terminar todo esse trabalho de mudança na política. O eleitor, ele tem uma sabedoria própria. O eleitor, ele está dando um quadro novo na política, mas está também dando um voto de confiança e que pode ser retirado a qualquer momento. Né? Pois é, Viana, as pessoas pouco sabem da função de um Senado da República, né? E eu vi uma entrevista do Reginaldo Lopes, aquele deputado que foi até presidente do PT de Minas Gerais,
pedindo, né, a união da bancada de Minas em torno das coisas que precisamos. Sim. Aí é de se perguntar, puxa vida, né, o PT esteve com o governo da República... 13 anos. 13 anos, não é verdade? Não né? fez nada por Minas Gerais. Não fez nada por Minas Gerais, praticamente. Agora que ele está pedindo a união de Minas, mas nós temos grande esperança que você seja esta voz que vai se levantar a favor de Minas Gerais. Não, nós temos uma consciência muito clara sobre a função de um senador. Primeiro, o Senado em Minas, com exceção, aqui faça justiça, a Anastasia, que foi eleito o melhor senador dos últimos 4 anos, Minas Gerais, a representação nos últimos 30 é pífia, para não dizer uma representação omissa. É verdade. Como é que é o Senado? Você pega um ex-governador ou alguém que quer ser governador, né, uma pessoa mais velha, elege e com um suplente milionário. Essa pessoa morre ao longo do caminho, o suplente assume o Senado sem nenhum compromisso com o povo. Foi assim com o Itamar Franco, né, que logo em seguida assumiu o Zezé Perrella, que foi um dos senadores mais omissos da história de Minas Gerais. Foi assim com o Eliseu Rezende, assumiu o Clésio Andrade, que só tinha compromisso, na minha opinião, com o empresariado, e o Senado de Minas Gerais deixou a desejar muito. Isso nós temos que mudar e eu acredito que da agora para frente nós vamos conseguir fazer isso como bancada. Vamos esquecer um pouco a eleição, vamos que estejamos agora eu, Rodrigo Pacheco, Alexandra Silveira, se a Anastasia vence ou se a Anastasia perde, mantém lá. Teremos 3 nomes que vão começar, de fato, a representar Minas Gerais de uma forma muito positiva. E nós temos que aqui colocar, o Senado é, antes de tudo, uma casa fiscalizadora, é uma casa reguladora. Qual que é a função de um senador? É o equilíbrio federativo entre os estados. Por isso é que todo mundo tem 3 senadores. Minas, com 853 municípios, tem 3 senadores. Sergipe, com 78 municípios, também tem 3 senadores. Por quê? Para evitar que os estados maiores e mais poderosos economicamente prejudiquem os estados menores e a federação fique ameaçada. Mas nós, em Brasília, como senadores, temos que fiscalizar o presidente da República, e isso as pessoas que estão nos assistindo podem ter certeza que nós vamos fazer. Quem quer que seja eleito domingo, quem a população escolher, ou um ou outro candidato, nós vamos estar lá para fiscalizar as ações dele. Porque o poder, ele tem que ser exercido em conjunto. Poder não pode ser algo exercido de uma forma unilateral. O Senado tem essa função. O segundo ponto é levarmos para Brasília discussões importantes sobre Minas Gerais. Os servidores que estão nos assistindo, salários atrasados, os professores, os policiais, o pessoal da saúde. A única maneira da gente conseguir fazer com que o servidor volte a receber em dia é ajudar o Estado a refinanciar a dívida. Quem quer que seja o governador eleito terá que buscar o apoio dos senadores para que a dívida do Estado seja realocada, seja rediscutida, para que a gente possa voltar a pagar os servidores no 5º dia útil e o Estado tenha de volta a capacidade de investir. Porque nós temos um Estado que é tamanho de um país. É verdade. Eu posso falar para você de cadeira. Eu fiz cálculo de ter viajado 26 mil quilômetros, mas tem um grande amigo que é o Tenente-Coronel Sérgio Dourado da PM que me acompanhou. O coronel me chamou a atenção, falou assim, olha, você não rodou 26, você rodou 46 mil quilômetros. Eu visitei 186 cidades e dei preferência às regiões mais pobres de Minas Gerais, o norte e o Jequitinhonha, que são as regiões mais carentes. Foi lá, inclusive, onde eu busquei muito voto, nas regiões onde normalmente a ex-presidente contava de ser eleita e tudo. Eu tirei muito voto dali. O povo do norte de Minas me abraçou de uma maneira muito especial. O que eu quero dizer com isso? Nós temos 2 regiões de Minas que querem buscar um equilíbrio com as demais regiões de Minas Gerais. Lá eles até usam uma expressão interessante. Eles dizem que aqui são as Minas, lá são as Gerais. Não é? É verdade. Eles usam essa... E com toda razão. É verdade. Nós temos um Jequitinhonha esquecido, nós temos um norte de Minas que vive um problema sério de água. Todo mundo fala, norte de Minas, Jequitinhonha e tal, parece que é só mesmo para voto, né? Porque na hora do... Não vai ser assim, não. Nós vamos ter uma atenção muito grande lá com a principal riqueza do norte do Jequitinhonha, que é luz solar. Nós temos uma tecnologia hoje em Minas Gerais, que Santa Rita do Sapucaí desenvolveu muito bem. Lá os padres jesuítas têm uma escola que ensina, forma técnicos na área da energia solar, que é modelo no Brasil todo, em Santa Rita do Sapucaí. E nós vamos usar essa tecnologia para começar a quebrar esse ciclo da pobreza no norte e no Jequitinhonha. Né? Viana,
nós vamos voltar a conversar com você daqui a pouquinho, nós vamos fazer um intervalo, mas antes, eu quero deixar até no ar aqui, ó, você é uma figura extraordinária. Muito obrigado. Né? E que não só como senador, mas pode ser um ministro, depois nós vamos conversar sobre isso aí, se você está muito mais para o plenário do Senado ou para o ministério. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, mas agora eu quero conversar com vocês a respeito da Metropax. Eu sempre falo o seguinte, que quando a morte chega no seio da família da gente, nós sempre somos pegos de surpresa, porque ninguém tem um plano funerário, está na hora de fazer o sepultamento, os parentes têm que se juntarem ali, cada um dá um pouquinho, né? E às vezes o enterro muito simples está ficando na base de R$5.000. Já pensou? Você pode ter um plano funerário com a Metropax, que eu conheço, eu indico porque a Metropax, ela não só cuida do problema do plano funerário, ela está sempre preocupado com as famílias que passam pelo luto, com reuniões, com psicólogos ajudando as pessoas a superarem o luto, né? Faz um trabalho maravilhoso. Então, por isso que eu estou aqui falando da Metropax. Ligue para lá, 0800-721-0146. Fale agora com a Metropax, tá legal? A Metropax está esperando você nesse instante. Fale com a Metropax. Daqui a pouco a gente volta.